como um todo. De fato, né? Então seria ironia do destino. Né? Então seria interessante, até pelo fato de você, às vezes eu questiono isso com alguns amigos meus ligados, hoje se fala muito em sustentabilidade, em ecologia, você vê, na época, né, a gente não sabia nada desses termos, que hoje até parece um palavrão, quando se fala sustentabilidade, a palavra, né, grande, né, mas de fato é uma palavra grande mesmo, uma palavra que significa muito. Na época a gente não praticava, a gente praticava a sustentabilidade, praticava e não sabia. Hoje que se fala tanto, que temos todas as ferramentas na mão, né, que é o celular para explicar, ninguém pratica, né? Você vê, e seria muito importante hoje para o Brasil essa eu acho arte, que o né? nosso país, com algumas exceções de alguns estados, né, mais, com mais raízes, né, vamos dizer assim, ainda alguns mantêm a tradição e o costume, né? De fato. Mas aqui em São Paulo foi uma mistura tão grande, né, dos povos, e tanto dos rincões do país, quanto também de estrangeiros, né? Apesar de ter uma gastronomia do mundo inteiro, né, também tem alguns lugares que praticam as tradições de povos, mas o verdadeiro costume, a tradição da família, né, acabou se dispersando Dispersou muito, bastante, né? Então, parece que isso é que talvez tenha trazido essa desagregação, essa desagregação maior, porque as tradições e os costumes estão realmente sendo, vamos dizer assim, liquidadas de uma certa forma, esquecidas no tempo. Bem esquecidas no tempo. Acabou, né? Nós vemos aí, por exemplo, os próprios indígenas, né? Hoje estão praticamente todos civilizados. Todos civilizados, para manter para a tradição deles, para preservar áreas, etc. São poucos, né? São pouquíssimos. São poucos que lutam por isso, né? De fato. Não tem isso como uma coisa boa, bonita, né? De fato. Então há até recentemente, eu estava numa palestra aí que estava justamente falando da classe dominante e a classe dominada. Isso. Então, geralmente a classe dominada sempre é aquela mais abastada, mais simples, mais sem pretensões de crescimento, aquela tradição, aquela tranquilidade, sem ansiedade, sem vaidade, sem aquela coisa de querer ter. E, de fato, viver a vida simples. Do consumo, do excesso de consumo. Né? Isso, exatamente. Então nós estamos realmente, essa tendência, né, da classe dominante dominar a classe é muito preocupante. Né? É preocupante, né? E as pessoas precisam saber que elas têm que manter os costumes, manter essa base, né? Esse pilar jamais podemos mexer, né? Eu sempre brinquei e falei isso aí, deixei bem claro que educação é uma coisa que não se mexe, jamais. Mexe-se em tudo, menos na educação, né? Então, você vê, hoje, por exemplo, agora, né? Eu acho assim, essas coisas que chegam para nós aqui de país tido como terceiro mundo, ela choca primeiro. Por isso nós teríamos que trabalhar mais no interior dos nossos povos, justamente por esse fato. Você vê, hoje o pessoal com o celular na mão, acabou o diálogo da família. Por quê? Você está lá no celular, no zap e acaba deixando de lado aquele convívio familiar, aquela coisa que nós fazemos no final de semana, sentar, bater um papo, né? Aquela coisa. E dentro da própria família, você quer uma coisa, você digita para sua filha, que está lá na cozinha, está lá no quarto, está lá no banheiro. O desenvolvimento da tecnologia é fantástica hoje. Sem dúvida, mas ela não pode pegar ela é uma surpresa. Amplidão, mas o ser humano acaba se introspectando, justamente. Parece que acaba ficando mais, voltando a... mais preso aquilo ali do que o... E voltando a, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? As suas origens, digamos assim. Voltando a ser um matuto, né? Isso, aquela coisa. Voltando a ser um matuto, sem sentimento, frio,
individualista. De fato, de fato. Né? Isso é ruim, né? Então a gente precisa desse, o ser humano, nós precisamos dessa Estamos coisa, perdendo né? o contato, né? Precisa desse contato, aquele perdendo. abraço, aquele toque de mão, né? Isso é muito importante, né? Então está acabando isso, isso é ruim. A gente sente isso aí, muito isso aí, essa diferença, essa coisa. Então, por um lado, eu, por exemplo, pessoal da minha época, com o convívio de hoje, é um pouco gritante essa coisa, porque a gente está acostumado com aquela coisa de bater o papo, tocar as mãos um no Quando outro, você chegou dar aqui, aquele abraço, aquela coisa. Então a gente sente isso aí, né? Então, por um lado, a gente aplaude a tecnologia, mas por outro, a gente vê que o ser humano cada vez mais... Eu entrevisto pessoas aqui, e eu acredito que você também deve ter tido a mesma sensação, que se sentiram bem acolhidos pela nossa cidade quando chegaram, né? De fato, de fato. E vice-versa, eu acho que quando você vai para a sua cidade também, você ainda recebe, bem recebido e tal, né? Mas a gente sente necessidade cada vez mais de mais, né? Mais. Porque a gente vai se distanciando, a idade vai chegando, vai perdendo os amigos. Os amigos vão se afastando, querendo ou não, porque acaba um pouco aquela mobilidade, né, de visitar um amigo, né, e a pessoa acaba ficando um pouco mais distante, né, mas eu acho que não há motivo para isso. A gente precisa sim andar, precisa rever os amigos. Eu sou muito disso, rever os amigos. Eu gasto o telefone, eu falo, esse é o seu maior esporte, estar com os amigos. Pessoas, estar com os amigos, gosto de praticar o meu esporte também, fazer minhas corridinhas, tem o aeroporto, Cabo Sul, e nesse piquezinho você encontra um amigo, bate um papo. Então faz parte da gente, o esporte trazendo os amigos, o esporte mantendo, né, o esporte falar em esporte, você praticou na infância, adolescência? Pratiquei. Eu fui obrigado a praticar o esporte porque eu morava distante a 15 quilômetros da cidade, eu tinha que cortar esses 15 quilômetros a pé. Isso aí acabou me trazendo pegando pelo gosto de também depois de praticar. Até porque nessa época, né, era obrigatório nos colégios, né, a educação física, né, era obrigatório. Então você tinha que praticar alguma coisa, porque tinha os jogos internos da escola, né. Eu sempre participei desses jogos, das corridas, salto altura, salto triplo, todas as modalidades de esportista, né. Futebol você jogava? Futebol, cheguei a jogar futebol. Jogou na Várzea aqui na cidade? Joguei jogar quase chegar quase que a primeira divisão, né? Da segunda divisão, desculpa, né? Então, quer dizer, realmente aquilo que existia dentro das fazendas, né? Banda das fazendas era justamente o futebol, né? Aos domingos, né? Encontrar o pessoal para bater bola e aproveitar também para rever, né, as meninas que iam nos assistir. Quer dizer, aquela coisa, né, integração. Essa sua tendência aí de estar participando sempre da política, de ter justamente estar engajado, já ter estado engajado em alguns partidos, como esse agora que você está, o que realmente te leva a estar justamente participando da política, mesmo que indiretamente? Assim? Sabe o que acontece? O Nelson começou, essa coisa da política, eu comecei a fazer algumas perguntas que eu não conseguia resposta. Aí eu falei, eu preciso participar, eu preciso saber o que realmente acontece. Quem é o culpado de algumas coisas? Se é o povo, se é o político. Eu comecei a participar de algumas reuniões, até que eu recebi um convite na época, em 1993, se eu não me engano, pelo então Dr. Marquenzelli, do PTB. E aí você mandava um currículo para a empresa. Nelson Marquenzelli? Nelson Marquenzelli. Inclusive parece que ele está sendo processado agora. Isso, eu vi hein? alguma coisa a respeito disso. Hoje ainda saiu notícia. De fato. Lamentável. Aí o que acontece? Até 1990, por aí, você mandava um convite, você mandava um currículo para uma empresa, você mandava uma folha acompanhando as atividades que você praticava fora da sua linha curricular. Sim. E eu mandei esse currículo para uma fazenda, e essa fazenda me parece que era do Dr. Marquenzelli, Dr. Nelson Marquenzelli. Mas na região de Matão, não? Não, na região de Mirim, por ali, como é que chamava? Piratininga. Mas é uma região, por lá de Mococa, aquela região ali.
E aí ele viu o convite, ele precisava de alguém para dirigir a fazenda lá, né, um engenheiro e uma pessoa ligada à área química ou técnico agrícola, né? Ou que fosse técnico agrícola ou agronomia. Eu mandei esse currículo para lá e ele me pediu um outro documento falando da minha atividade. Eu passei isso aqui lá e falei, rapaz, você tem todo jeito para trabalhar com política. Eu falei, eu não tenho jeito para isso, eu nem gosto de política. Quando você é mais novo, você tem aquela coisa, eu não gosto de política, né? E aí eu falei, não, mas eu vou te apresentar uma pessoa, você vai se filiar ao partido. Aí ele me deu o endereço lá na Praça da República, tudo, eu fui lá na Praça, eu falei, vou lá na Praça da República, fui lá na Praça. Estava com pouca coisa para fazer, eu fui lá. Cheguei lá, foi recebido pelo Dr. Gastão, que era o presidente do PTB. E nisso lá também ele me apresentou o Campos Machado, né, que estava começando também a carreira, né? E eu acabei filiando o PTB e passei a ajudar o Campos Machado, aqui em Guarulhos, o seu Pascoal, né? A gente andava por Guarulhos inteiro e fui me interessando por essa coisa da política, né? Sim. E para saber também o que acontecia, mas sempre querendo fazer algumas perguntas, né? Até que aos poucos eu fui conseguindo fazer essas perguntas e fui vendo de perto que realmente é preciso da participação do povo. Só o político não resolve. Não adianta você votar, jogar o político lá e depois esperar que tudo vai acontecer. Não tem. Foi o que eu comentei com você agora há pouco nos bastidores. Eu fiz uma pergunta para um determinado deputado lá na Assembleia, que foi eleito pelo povo com o intuito de resolver a segurança de São Paulo. Ele é um militar e realmente a resposta que eu tive que me calar diante da resposta que ele me deu, porque realmente não adianta votar em nós, jogarmos lá, quando nós precisamos do povo, não tem ninguém para nos acompanhar, para resolver. Então foi aí daí que eu comecei a me interessar, foi por isso que eu entrei na política, para saber realmente o que acontecia na política, se era realmente o povo, se realmente política era uma ninguém faz nada sozinho. Não, não faz. E o que nós precisamos, né, nós precisamos, tudo que a gente for querer para nós temos que ter a humildade de saber que aquilo vai servir a todos. Então nós precisamos lutar por aquilo, todos lutar por aquilo para poder ser servido a nós. De fato. A todos, e não a um ou dois só. Não funciona. E você tem que acompanhar, você tem que fiscalizar, você tem que saber o que você está pretendendo, né? Se isso vai ser bom, se não vai ser bom. De fato. Né? Não é como acontece. O povo acaba votando nesses políticos porque eles oferecem algumas coisas. Com certeza. E aquela pessoa só vota porque ela quer para ela, não quer saber dos outros. Ela quer para ela só. Resolver o problema dela, tudo bem. Ela vai, vota no cara e acabou. Né? Mas ela esquece que as coisas têm que vir, né? Como, por exemplo, eu como advogado, a gente aprende que a lei, quando ela é elaborada, até por força de lei,